Mahati. A arte no Egito. Uma das principais civilizações da antiguidade foi a que se desenvolveu no Egito. Era uma civilização já bastante complexa em sua organização social e riquíssima em suas realizações culturais. Além disso, os egípcios produziram uma escrita bem estruturada, graças à qual temos um conhecimento bastante completo de sua cultura. Mas a religião é talvez o aspecto mais significativo da cultura egípcia. Tudo no Egito era orientado por ela. O mundo poderia, na visão desse povo, ser destruído não fossem as preces e os ritos religiosos. A felicidade nessa vida e a sobrevivência depois da morte eram asseguradas pelas práticas rituais, e até mesmo o ritmo das enchentes, a fertilidade do solo e a própria disposição racional dos canais de irrigação dependiam diretamente da ação divina do faraó. A religião, portanto, invadiu toda a vida egípcia, interpretando o universo, justificando sua organização social e política, determinando o papel de cada classe social e, consequentemente, orientando toda a produção artística desse povo. Uma arte dedicada à morte. Além de crer em deuses que poderiam interferir na história humana, os egípcios acreditavam também numa vida após a morte e achavam que essa vida era mais importante do que a que viviam no presente. Inevitavelmente, a arte criada por esse povo refletiu suas crenças fundamentais. Dessa forma, a arte egípcia concretizou-se desde o início nos túmulos, nas estatuetas e nos vasos deixados junto aos mortos. É por isso também que a arquitetura egípcia se realizou sobretudo nas construções mortuárias. As tumbas dos primeiros faraós eram réplicas das casas em que moravam, enquanto as pessoas sem importância social eram sepultadas em construções retangulares muito simples chamadas mastabas. Entretanto, foram as mastabas que deram origem às grandes pirâmides construídas mais tarde. A imponência do poder religioso e político. Por volta de 2780 a.C., a sociedade egípcia já apresentava uma estrutura bastante complexa. As classes sociais começaram a ganhar limites nítidos. De um lado estavam os faraós cercados por nobres e sacerdotes, de outros comerciantes, artesãos e camponeses. E numa situação marginalizada estavam os escravos, uma significativa parcela da população. Nessa época e neste contexto social, teve início com o soberano de Djoser, o Antigo Império, 3200-2200 a.C. Esse faraó exerceu o poder autoritariamente e transformou o Baixo Egito, com a capital em Mênfis, no centro mais importante do reino. Enterrado bem ao norte de Abidos, foi este homem que iniciou a Era das Pirâmides. Em Abidos havia, abaixo do solo, o poço da tumba, e acima do solo, a elevação. E ainda uma grande fortificação a uma certa distância da tumba. Djoser, pela primeira vez, fez a fortificação ao redor da tumba, mas havia um problema. Não dava mais para ver a parte de cima encoberta pelo muro da fortificação. Uma saída fácil foi fazer uma outra elevação em cima da primeira e adicionar mais uma. E foi assim que surgiu a pirâmide em degraus. Com sua pirâmide de 6 degraus, o complexo funerário de Djoser é o mais antigo exemplar de arquitetura em pedra em grande escala. Foi feito por volta de 2600 a.C. Com sua equipe de trabalho a postos em ligaduras e colocados em caixas.
A pirâmide de Djoser, por exemplo, na região de Saqqara, construída pelo arquiteto Imhotep, é talvez a primeira construção egípcia de grandes proporções. Mas são as pirâmides do deserto de Gizé as obras arquitetônicas mais famosas. Foram construídas por importantes reis do Antigo Império, Quélpes, Quéfren e Miquerinos. A maior, a de Quélpes, tem 146 metros de altura e ocupa uma superfície de 54.300 metros quadrados. Esse monumento revela o domínio que os egípcios demonstraram em sua técnica de construção, pois não existe nenhuma espécie de argamassa entre os blocos de pedra que formam suas imensas paredes. Junto a essas três pirâmides está a esfinge mais conhecida do Egito. É uma obra também gigantesca, com 20 metros de altura e 74 metros de comprimento. Na verdade, ela representa o faraó Quéfren, mas a ação erosiva do vento e das areias do deserto deram-lhe ao longo dos séculos um aspecto enigmático e misterioso. Uma arte de convenções. A arte egípcia estava intimamente ligada à religião, servindo de veículo para a difusão dos preceitos e das crenças religiosas. Por isso, era bastante padronizada, não dando margem à criatividade ou à imaginação pessoal. Assim, os artistas egípcios foram criadores de uma arte anônima, pois a obra deveria revelar um perfeito domínio das técnicas de execução e não o estilo do artista. Dessa forma, na pintura e nos baixos relevos, existiam muitas regras a serem seguidas, dentre elas a lei da frontalidade, que tanto caracteriza a arte egípcia, era rigidamente obrigatória. Essa lei determinava que o tronco da pessoa fosse representado sempre de frente, enquanto sua cabeça, suas pernas e seus pés eram vistos de perfil. De acordo com essa convenção, a arte não deveria apresentar uma reprodução naturalista que sugerisse ilusão de realidade. Assim, diante de uma figura humana retratada frontalmente, o observador não poderia confundi-la com o próprio ser humano. Ao contrário, deveria reconhecer claramente que se tratava de uma representação. A manifestação artística que ganhou as mais belas representações no Antigo Império foi a escultura. Apesar de nessa arte existirem também muitas convenções, a escultura desenvolveu uma expressividade que surpreende o observador. A estátua revela dados particulares do retratado, sua fisionomia, seus traços raciais e sua condição social. Um bom exemplo disso é a imagem de um escriba, representado no gesto típico de sua função. Entretanto, durante o Médio Império, 2000 a 1750 a.C., o convencionalismo e o conservadorismo das técnicas de criação voltaram a produzir esculturas e retratos estereotipados que representam a aparência ideal dos seres, principalmente dos reis, e não seu o apogeu do poder e da arte. Foi no Novo Império 1580-1085 a.C. que o Egito viveu o apogeu de seu poderio e de sua cultura. Os faraós reiniciaram as grandes construções. Dessas, as mais conservadas são os templos de Karnak e Luxor, ambos dedicados ao deus Amon. Esteticamente, o aspecto mais importante desses templos é um novo tipo de coluna, trabalhada com motivos tirados da natureza, como o papiro e a flor de lótus. Dentre os grandes monumentos funerários desse período, um dos mais importantes é o túmulo da rainha Hatshepsut, que reinou de 1511 a 1480 a.C., durante a menoridade de Tutmés I. Trata-se de uma construção imponente e harmoniosa. O que contribui muito para a beleza dessa obra é a maneira como foi concebida. A montanha rochosa que lhe serve de fundo constitui parte integrante do conjunto, de tal forma
que há uma profunda fusão da arquitetura com o ambiente natural. Na pintura surgem criações artísticas mais leves e de cores mais variadas que as dos períodos anteriores. A postura rígida das figuras é abandonada e elas parecem ganhar movimento. Chega até a ocorrer desobediência à severa lei da frontalidade. Essas alterações foram causadas por mudanças políticas promovidas por Amenófis IV. Este soberano neutralizou radicalmente o grande poder exercido pelos sacerdotes, que chegavam a dominar os próprios faraós. No entanto, com a morte de Amenófis IV, os sacerdotes retomaram seu antigo poder e passaram novamente a dirigir o Egito ao lado do faraó Tutancâmon. Mas o novo faraó morreu com apenas 18 anos de idade. Na sua tumba no Vale dos Reis, o pesquisador inglês Howard Carter encontrou em 1922 um imenso tesouro. O túmulo desse faraó é uma grande construção formada por um salão de entrada, onde duas portas secretas dão acesso à sala sepulcral e à chamada Câmara do Tesouro. O tesouro aí encontrado era constituído por vasos, arcas, um rico trono, carruagens, esquifes e inúmeras peças de escultura, entre as quais duas estátuas de quase 2 metros representando o jovem soberano. A múmia imperial estava protegida por 3 sarcófagos, um de madeira dourada, outro também de madeira, mas com incrustações preciosas, e finalmente o que continha o corpo do faraó em ouro maciço com aplicações de lápis-lazuli, coralinas e turquesas. Após o reinado de Tutancâmon, os reis da dinastia seguinte preocuparam-se em expandir o poderio político do Egito. Essa expansão foi conseguida por Ramsés II. Consequentemente, toda a arte de seu reinado foi uma demonstração de poder. Isso pode ser observado nas estátuas gigantescas e nas imensas colunas comemorativas dos feitos políticos desse soberano. Data também dessa época a utilização dos hieróglifos como elemento estético. Eles começam a ser esculpidos nas fachadas e colunas dos templos com a intenção de deixar gravados para a posteridade os feitos de Ramsés II. Assim, passaram a fazer parte da ornamentação das próprias obras arquitetônicas. Após a morte de Ramsés II, o poder real tornou-se muito fraco e o império passou a ser governado pelos sacerdotes. Com isso, houve uma estabilidade apenas aparente, e as ameaças de invasão acabaram tornando-se realidade. O Egito foi invadido sucessivamente pelos etíopes, persas, gregos e finalmente pelos romanos. Essas invasões vão aos poucos desorganizando a sociedade egípcia e, consequentemente, a sua arte, que, influenciada pela dos povos invasores, vai perdendo suas características e refletindo a própria crise política do império.